Bom dia para todos, que Deus venha abençoar essa manhã maravilhosa, a vida de todos nessa manhã. Que você venha se inscrever no canal, dê seu like, se inscreva, né, para cada vez mais a gente aprender, né, com a palavra do Senhor. Então eu vou ler aqui em Números 16, eu vou ler o texto primeiro, né, em tradução para vocês entenderem. A rebelião de Corá, Natã e Abirão. Eu vou ler então 16, né? 16, Números 16, versículo 35, né? Números 16, versículo 35. Então saiu fogo, e o Senhor consumiu os 252 homens que ofereceram o incenso, né? Essa palavra aqui, né, em Números 16, né, o texto fala a rebelião, né, de Corá, a rebelião de Corá, Natã e Abirão. Esses homens ali do Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés, né, para liderar, Moisés e seu irmão Arão. Mas Abirão e Natã não ouviram, né, a voz do Senhor. Não ouviram a voz dos seus líderes, né, que estava ali, né, que Deus levantou Moisés. E eles fizeram uma rebelião ali das tribos, né? E Deus escolheu como Arão, como o irmão de Moisés, como sacerdotes. E eles eram levitas, né? Então o que Deus não gosta é da inveja, né? São dos maiores pecados. O próprio Satanás invejou ao Senhor e se rebelou no céu contra Deus, né? Então ali Corá se levantou contra o ministério de Moisés. Ele se levantou contra o ministério de Arão, o seu irmão. E ali eles fizeram censo, né, para saber se era Moisés mesmo ou é ele que iria liderar no lugar de Moisés, né? Mas quem escolheu Moisés, quem escolheu Arão, foi o Senhor, né? Muitas pessoas vão se levantar contra o seu ministério, mas ele não está se levantando contra o seu ministério, ele está se levantando contra Deus, né? E Deus ali amostrou a Corá, né? E abriu a terra, e todos aqueles homens foram consumidos, né? Por quê? Por causa da sua rebelião, por causa dos seus olhos carnais, né? Não estava com os olhos espirituais, né? Por isso a gente tem que pedir entendimento a Deus, né? O que é um homem de Deus, pedir discernimento a Deus para a gente entender, né? Mas para isso você tem que entender a palavra do Senhor, para você não ser enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerá muitos falsos profetas, né? Como Abirão, Natã e Corá, homens que se levantaram no ministério de Moisés, onde Deus escolheu Moisés, onde Deus escolheu Arão, seu irmão, né? E ali Deus abriu a terra, né? E rebelde, o que Deus faz? Abre a terra e desce a sepultura. E todos os homens que se levantaram contra o ministério de Moisés, contra o ministério do seu irmão, Deus a fulminou, né? O próprio inimigo se levantou no céu contra Deus. O que Deus não gosta é da inveja, né? Porque cada um tem que buscar a sua perfeição através do seu esforço, através das suas orações, né? O próprio Jesus orava, pedia ao Pai, né? A oração é a chave da vitória. Eles ali se levantaram contra o líder, né? Contra o homem justo, o homem que servia ao Senhor, o homem que fazia as coisas certas, né? Porque quando você começar a fazer o certo, muitos vão se levantar contra o seu ministério. Quando você começar a pregar a palavra mesmo, não pregar o que o homem quer ouvir. Hoje as pessoas estão pregando dentro do templo o que o homem quer ouvir.
Agora, quando você pregar a palavra do Senhor verdadeiramente, sempre alguém vai se levantar contra o seu ministério. Porque o próprio Jesus, quando veio à terra, pregava verdadeiramente a palavra do Pai. E os fariseus querendo matar, os fariseus julgando. Ele curava, libertava, transformava, pregava a palavra, ensinava. E mesmo assim, o povo querendo matar o Senhor. Mesmo assim, o povo querendo julgar. Não, esse aí não é o homem de Deus, não. Esse aí é o filho de Maria. Né? Então é a mesma coisa a nossa vida. Né? Se a gente começar a pregar a palavra de Deus verdadeiramente, muitas pessoas vão querer te matar. Porque hoje as pessoas estão almejando muitas as coisas terrenas, sabendo que ao nosso redor tem muitas almas que estão perecendo, né? Mas se a gente começar a pregar a palavra de Deus, muitos vão se levantar pelo seu ministério, mas vai se levantar para cair. Porque se você estiver pregando verdadeiramente a palavra de Deus, como está escrito, Deus vai te honrar, como honrou Moisés, como honrou Paulo, como honrou Pedro e os outros discípulos que não abandonaram o seu evangelho, mesmo na dor, mesmo na prova, mesmo sendo preso, mesmo sendo julgado, mesmo sendo espancado, mas não negaram o Senhor dos Exércitos. Então essa reflexão, né? Mesmo na prova, mesmo nas perseguições dos dias a dias, pregue somente a palavra. Agradeço a rica oportunidade que você vem se inscrever aí no canal.